Olá, saudações! Mais uma vez aqui para trocar uma informação que eu considero de real peso e significado. Quero falar sobre as eleições que aconteceram no 303º dia do ano, ou seja, 303 dias desde o início de 2022, e isso significa o número da mente, que é o 3, né? É o número da psique também, e ele teve um zero, ele teve um restart, que é o zero de 303. E o que isso significa? Significa que a gente passou por uma espécie de convulsão. Ainda estamos tontos por causa dessa catarse que precisava acontecer. Mas, gente, tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com ideologia, tá? Tem a ver com processos internos que a psique humana está passando por uma atualização com o próprio sistema solar. Não tem nada a ver com outras coisas. Mas isso tem uma consequência interna dentro da gente, porque começa a mostrar para nós as nossas carências. Desde quinta-feira nós entramos na série de números 300, 301, 302, 303, 304, que vai assim até o 365, quando termina o ano. Então, não vai sair essa questão sobre a mente, ela chegou e vai ficar passando, reprocessando isso, até a gente conseguir o equilíbrio entre esses dois hemisférios. Um hemisfério que está mais preso ao passado e, portanto, ao medo e ao instinto de sobrevivência, e o outro que quer contemplar uma ampliação mais coletiva, mais sociável, mais sociabilizável. E essas duas mentalidades, né, têm os seus representantes na sociedade, claro, mas internamente no indivíduo, essas duas metades têm que se equalizar. Eu preciso equalizar. E o que eu tenho que equalizar em mim, pessoalmente falando? O meu egoísmo versus o meu altruísmo. O meu individualismo versus a existência do outro. E para mim poder contemplar o outro na existência que eu acredito que ele mereça ter, caso eu ache que ele mereça ter, passa por eu ter uma psique ampliada. Uma psique ampliada significa que eu tenho um lugar comum para contemplar você. Uma psique ampliada se compõe de 3 pessoas, não só de uma. Eu, você e o ambiente que nos rodeia. Tudo isso compõe a existência do indivíduo. Eu não sou só o que eu carrego dentro da cabeça. Eu sou o que eu conto para você. Eu sou o que você vê agora. E eu sou o que vai ficar como resultado dessa conversa também. Para quem vê isso por uma terceira, uma quarta pessoa que ver esse vídeo, vai ficar pensando coisas completamente diferentes e deduzir outras coisas que você e eu estamos deduzindo agora. E isso faz parte de mim, porque isso abre a porta para que você faça parte também. E essa existência é essa nova psique, essa outra mente que tem do outro lado do zero, que está passando agora nesse momento por esse restart enorme, e por isso a gente está sofrendo esse impacto dessa catarse com tanta intensidade. Claro que temos dificuldades, e uns mais que outros estão pondo para fora isso na forma de um instinto, na forma de um medo, na forma de um pavor, na forma de muita violência. Por isso, é a deficiência, a defasagem que existe entre como eu queria que fosse a minha realidade e como ela realmente se apresenta. E aí eu entro em choque. E isso precisa ser resolvido. E é nessa esperança que eu estou falando isso, né? Que a gente consiga equalizar essas duas metades antes dentro da gente do que procurar isso fora, que daí fora vai dar errado, vai dar ruim, né? Para dar bom, eu tenho que resolver o meu processo de egoísmo, ou então de renúncia do egoísmo pura, mera e simplesmente, certo? Né? E contemplar de forma mais equilibrada o coletivo. E é bom falar nesse coletivo, porque o coletivo também é ambiente, sabe? Os cães, os animais, as libélulas, as flores, são também parte de um coletivo humano, por que não dizer assim? Porque o humano faz parte desse coletivo, vida, existência, planeta, natureza. E essa natureza está dando um toque para nós. Essa natureza que tem a ver com a alma de Gaia está dando um recado para essa mente, ou para as mentes que vão atender e entender o chamado de Gaia, versus as mentes que não vão conseguir entender mais isso. E esse é o que nós estamos passando agora, 303. O dia da eleição aconteceu justamente para a gente equalizar isso. 303. Não existe o certo, não existe o errado. Existe que a gente vai ter que resolver essa questão da mente até o final, até o 365. Espero que a gente consiga e que todos passem bem.